Olá, pessoal! Na aula de hoje nós falaremos sobre os verbos irregulares: dar, saber, poder. Antes de começarmos a ver o que são verbos irregulares, vamos relembrar o que são os verbos. Vocês lembram o que são verbos? Lembram que nós estudamos sobre frase e aí vimos a diferença entre frase nominal e frase verbal? Frase nominal é aquela onde tinha nomes para formar a minha frase. E já na frase verbal, eu tinha a presença de alguém chamado verbo. E esse verbo ele poderia indicar algumas coisas ali dentro daquela frase. A primeira dela é que o verbo ele é responsável por expressar uma ação. Como assim, professor, uma ação? Um exemplo. João comeu o bolo de morango. Pegando essa frase, observamos que ela é uma frase verbal, porque ela está indicando uma ação do que João está fazendo no momento, ou que ele já fez. No caso, a ação no pretérito, porque no caso João já realizou essa ação. E que ação foi essa? Foi a ação de comer o bolo de morango. Então, vimos que o verbo ele serve para expressar uma ação, ações que nós realizamos, que nós fazemos durante o nosso dia. Uma segunda expressão que o verbo adquire é a noção de fenômeno na natureza. Como assim? Então, se eu olhar pela janela, pela minha janela, eu vejo que está ventando muito. Então, ventando e ventar, aqui é uma ação da natureza, é um fenômeno da natureza e não do homem. O verbo também pode expressar o estado de como eu estou, como nós estamos. Então, eu posso dizer que eu estou muito feliz. Quando eu digo eu estou feliz, a palavra estou, aí ela vem de uma outra que é o verbo estar. Que indica o estado e o modo como estamos. Pessoal, quando falamos em verbos, eles podem ser de duas maneiras: os verbos regulares e os verbos irregulares. Mas o que quer dizer cada um? O verbo regular é aquele que o seu radical permanece o mesmo quando eu vou conjugá-lo. Quando eu coloco na conjugação de primeira pessoa, segunda e terceira do singular, ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O radical do verbo continua o mesmo. Exemplo, nós temos o verbo cantar. E se eu for conjugar esse verbo, ele vai continuar com o seu radical, com a sua raiz, a sua parte, digamos assim, a principal. Veja. A palavra cantar, o radical vai ser cante, C-A-N-T. Quando eu conjugo na primeira pessoa, eu canto. Então, cante não mudou, continuou o mesmo. Se eu conjugo na terceira pessoa do plural, por exemplo, nós cantamos. Veja, cantamos continua com o meu radical cante. Então, pessoal, o verbo regular ele não altera o seu radical no momento da conjugação verbal. Vamos ver os exemplos aqui na nossa tabelinha. Percebam as terminações desses verbos. Por exemplo, o verbo dar tem o seu radical assim. Porém, quando é conjugado, ocorre uma mudança na raiz, no seu radical. Por exemplo, na primeira pessoa, eu dou. Veja que dar termina em AR e conjugado ele sofre uma alteração e o mesmo acontece na segunda pessoa do plural. Vós deis. Observe que também houve uma modificação na raiz do nosso verbo. O mesmo acontece com os outros verbos. Exemplo, o verbo saber no pretérito perfeito também mudou o seu radical de saber para eu soube. Não muito diferente dos outros dois verbos que acabamos de ver. Com o verbo poder ocorre a mesma coisa. Veja lá como é o radical dele. P-O-D. Mas quando vamos conjugar em algumas pessoas, em alguns determinados tempos verbais, nós observamos que esse radical também sofre alterações.
Observe que na primeira pessoa do presente fica eu posso. Já na primeira pessoa do pretérito perfeito fica eu pude. E aí já houve mais uma mudança e assim sucessivamente. Então é isso, pessoal. Os verbos irregulares, eles irão ter o seu radical modificado no momento da conjugação. E conhecer a conjugação deles é muito útil, pois eles não seguem um padrão, como os verbos regulares, por exemplo, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem ler o quadro e observar as pessoas, os tempos verbais, o radical e as alterações sofridas por esses verbos, tá bom? Então, fiquem com Deus e vamos agora para a nossa atividade.